Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado, hoje 17 de dezembro de 2021. E nós tivemos aí para encerrar a semana o pregão de sexta-feira. Ao longo dessa semana, o mercado ele fez movimento lateral, né? O movimento lateral a gente identifica a partir do momento em que a possível tendência ela é interrompida. Então aqui nós tivemos aqui um fundo mais baixo, um topo mais alto e um fundo mais alto que o fundo anterior. Até aqui, até este candle, nós achávamos que este movimento era um possível pivô de alta, né? E ele seria confirmado se os preços rompessem o topo, né? Mostrando que eles iriam formar um topo mais alto. E aí dando continuidade, né, aos topos e fundos ascendentes. Mas, quando os preços no pregão do dia 13, os preços eles não conseguiram fechar acima, pelo contrário, eles caíram, aqui ele já formou um topo da mesma altura que o topo anterior. Então, a partir daqui, que nós já podemos traçar a linha superior. Na verdade, a gente traça um retângulo. A gente pega o fundo mais baixo, o topo mais alto e a gente projeta, né, este movimento para frente aí num grande retângulo, tá? E assim os preços eles não conseguiram romper a região. Eles tentaram novamente tentaram assim, né? Eles subiram um pouco, se aproximaram um pouco, né? Se aproximaram da região aqui de resistência, mas não romperam ela, voltando a cair, tá? E aí o padrão que é formado no gráfico diário é um padrão que foi formado no gráfico de 60 minutos há alguns dias atrás, chegou a ser acionado, quase atingiu o alvo e voltou. É o padrão ombro, cabeça, ombro, tá? É um padrão em que nós temos aqui, ó, o primeiro ombro, tá? Que é esse topo. Nós temos a região da cabeça, que é o topo do meio, e nós temos o segundo topo. O tamanho, a altura deles não necessariamente não precisa, né, a cabeça ser mais alta nem nada, tá? O que é importante a gente definir é a linha de pescoço, que é o fundo, né, desse topo, desses três topos, o fundo, porque ele forma também 1, 2, 3 fundos, né, o mais inferior é este aqui, então a gente traça a linha. E aí a gente pega a cabeça, a distância entre a linha de pescoço e o topo da cabeça, e a gente projeta esse movimento para baixo. Tá? Então, se romper a média de 200 períodos, o alvo desta queda, por conta do padrão ombro, cabeça, ombro, é em 102.786 pontos. Tá? Precisa haver, né, o rompimento aqui, ó, da região de 107 mil, para que o padrão, né, ele seja acionado, confirmado, né? E aí o setup seja acionado. O padrão precisa ser confirmado para o setup ser acionado. E aí tem 5.000 pontos abaixo como alvo, tá? Então, no gráfico diário nós temos aí um ombro, cabeça, ombro. É um padrão, a gente chama de baixista, porque é um padrão que ocorre e que nos diz que o próximo movimento, o movimento próximo a ele, tende a ser um movimento de queda, tá? Estatisticamente é um movimento de queda se os preços vêm e rompem a linha de pescoço, essa região aqui de suporte, que no caso é 107 mil pontos, tá? Então está aí, né, porque os preços eles tentaram por 3 vezes, tá? 3 vezes eles subiram, chegaram na mesma região e caíram,
Isso mostra que por 3 vezes, na verdade não por 3, né? Por 1, 2, 3, 4, 5. 5 candles, mostrando que em 5 pregões o mercado entendeu que ao chegar na região aqui, ó, próxima a 110 mil pontos, a gente chega numa região em que os preços estão caros, tá? Todos os dias que há pregão, os negociadores, né, eles fazem a seguinte pergunta: os preços estão caros ou baratos? E aí, conforme, né, eles respondem a própria pergunta, eles tomam uma decisão. Quando a gente vê aqui uma região em que os preços não conseguiram subir, eles chegaram nela, voltaram várias vezes, é porque é uma região que na análise técnica a gente chama de forte resistência, né? Que é uma região em que o mercado ele chegou num consenso em que é uma região em que os preços estão caros. E aí, o que os negociantes fazem? Eles vendem. Então, eles vendem porque para tentar ganhar com o lucro da queda. Tá? A gente está falando aqui de contratos futuros, né? E isso aqui é especulação. Né? Ou você compra contratos futuros para fazer um hedge, uma proteção, né? Naquelas dentro de alguma estratégia maluca aí com opções, ou você compra para especular mesmo, né? Então, para especular quanto que você acha que vai ser o preço daqui a algum tempo. Então, só esses dois cenários que são possíveis quando se opera um mini contrato futuro do índice. E o mercado aí ficou essa semana inteira não conseguindo sair dessa região. Ele está tecnicamente lateralizado, né, armando aí um setup baixista, um setup de venda pelo padrão ombro, cabeça, ombro. O mini dólar, ele também ficou truncado, né? Ele não formou um ombro cabeça ombro lá igual o mini índice, mas ele se segurou, né, acima da média de 20 períodos, mas ele se segurou, né? O que chama a atenção é que ele não teve uma queda específica, é uma queda expressiva na verdade, né? Ele está se sustentando em R$ 5,70 e o mercado está considerando aí essa uma região boa de compra. Então é o seguinte, se tem gestores, fundos comprando a 5,70, eles estão vendo que há uma oportunidade de upside, que é o seguinte: existe potencial no ativo de alta e deles ganharem com essa alta, que dentro do cenário econômico brasileiro, R$ 5,70 para o dólar está barato, tá? Mas os preços, né, chegaram a cair abaixo da média de 20, voltaram. E aí quando ele não respeita a média de 20 e ele não forma topos e fundos ascendentes, ele não está no time de uma tendência de alta, tá? Embora aqui, ó, a gente pode traçar que ele está dentro de um canal de alta, né? Macro aqui, ó, ele está dentro do canal, um canalzão, né? Um canal maior, tá? Ele está aí dentro deste canal, Só que para ele ter um time bacana, ele tinha que subir, bater, voltar, cair, subir. Você pode ver aqui, olha só, ele está formando topo agora, mas são vários candles que estão andando de lado, sabe? Não é um candle de força como esse aqui, ó, que sobe e aí os preços batem, corrigem, tá? Porque é melhor os preços eles subirem e caírem mais dentro do canal do que eles ficarem, né, truncados sem conseguir fazer essa dinâmica de alta e queda do jeito que está sendo formado. Porque isso aqui mostra que existem negociadores, existem traders que estão comprando, mas a quantidade que eles estão comprando não está sendo suficiente para elevar os preços, tá? Então os preços estão andando de lado porque a mesma quantidade que está comprando está vendendo, né? E nós temos aí também o Banco Central que está vendendo. Essa semana o Banco Central vendeu aí $1 bilhão de reservas internacionais. E horas depois o preço já conseguiu subir e romper acima da região em que o Banco Central vendeu, que foi aqui, ó, mais ou menos aqui neste candle, que ele vendeu. O preço já veio, já, ó,
já conseguiu subir, né? Ele torrou as reservas internacionais. Mas isso vai, né, de acordo com cada aí presidente do Banco Central, cada administração. O fato é que o mais importante pra gente é o seguinte: o mercado é soberano. E o mercado sendo soberano, se está em tendência de alta, o mercado entende que é tendência de alta, o Banco Central pode vir, pode queimar aí 1 bilhão, que o mercado vem e consome aí 10 bilhões e 1 bilhão queimado aí pelo Banco Central não faz nem cosquinha, tá? Na movimentação dos preços. Acontece que a dinâmica da tendência, ela não fica uma dinâmica de livro, né? Ele sobe, aí segura muito, aí cai um pouco, aí fica caindo, subindo durante um range, aí de repente ele tem uma retomada para cima e tudo mais. Então assim, fica ruim de operar, né? Eu fico imaginando o seguinte: um day trader igual o pregão de hoje. Um day trader no pregão de hoje. Um pregão horrível para se operar no day trade. Horrível. Horrível. Olha esse candle, é um doji, um candle de dúvida, né? Ele bate aqui embaixo, bate lá em cima, mas ele fecha com um corpo muito pequeno. Um dia como este daqui, ó, o pregão do dia 13, foi um dia bacana de se operar. Ó, o dia do 10 também foi bacana. Esse dia aqui foi bacana também, ó. Esse candle barra elefante aqui, ó, do dia 1 de dezembro, foi bacana. Por quê? Porque houve uma oscilação grande dos preços. A negociação começou aqui embaixo e fechou lá em cima, tá? E precisa ter um candle desse para você pegar aí uma oscilação muito grande, tá? Então, olha só, no único pregão foi 115 pontos, no único pregão. E aí você conseguir pegar aqui, ó, 20 pontos, 30 pontos no pregão como esse, é possível, é mais tranquilo. Agora, num pregão como hoje, que os preços, eles oscilaram, não quer dizer que eles fecharam, não, eles oscilaram, 52 pontos, 53 pontos de oscilação, sendo que onde teve negociação mesmo, e que o corpo do candle foi de 7 pontos. É quase impossível pegar, tá? Então assim, a maioria dos pregões são horríveis, né? A gente pegando aqui, ó, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões, os que tiveram aí uma oscilação relativa: 1, 2, 3, 5 pregões. Esse aqui foi mais ou menos, tá? Então 3 pregões numa oscilação boa, 1 pregão numa oscilação mais ou menos, e 4 pregões em oscilação horrível. Foi, na verdade, 4 pregões em que a oscilação foi grande, mas a dinâmica dos preços, a negociação, ela foi ruim, né? Os preços, eles podem bater lá em cima e voltar. Eles oscilaram muito, mas o corpo do candle foi muito pequeno, né? Sinal que o preço, ele foi muito forte ali em cima, foi muito forte ali embaixo e acabou fechando aqui no meio, né? Então é horrível assim. Uma das técnicas que você pode utilizar para quem faz day trade é muito simples. A técnica: você pega e você marca a máxima e a mínima, e aí você espera, né? Você, claro, obviamente você vai para os prazos, né? Por exemplo, 5 minutos, e aí você espera, né? Os preços você já marcou, né? A máxima foi lá em cima, 5,73. Então você espera ele romper lá em cima, porque se ele romper aqui em cima, o potencial de alta vai ser maior, tá? Enquanto ele está aqui no meio, ele está em movimento lateral. Enquanto ele está ali no meio, ele simplesmente está formando um corpo de um candle ao lado do outro, né? O corpo aqui, ó, fechou dentro do corpo desse candle, que fechou também aqui dentro, que fechou também aqui dentro, ó, um pouquinho acima, mas fechou aqui dentro, tá? Então, durante essa semana toda, os preços, eles não conseguiram fechar acima de 5,70 e não conseguiram fechar abaixo de 5,68, 2 centavos. Eles ficaram sendo negociados numa região aqui de 2 centavos, com uma oscilação para cima, uma oscilação para baixo, sem fechamento dos candles, 2 centavos. Isso aqui é horrível, horrível para o day trade, tá? Então, o ideal é você sempre mapear, né, nessas condições, porque veja bem, veja este candle aqui, ó, teve um candle de força e tal,
Beleza, se você marcou a máxima e ele rompeu a máxima, da máxima ele rompida até a máxima do dia foi 44 pontos. Tá? Então dentro de 44 pontos você consegue pegar 10, 20 pontos. Né? Porque você precisa ter uma oscilação muito grande para você pegar pelo menos um pouco. Né? Com uma oscilação pequena é quase impossível. Por isso que day trade é absurdamente difícil. Absurdamente. Porque os preços precisam oscilar numa extensão muito grande para você pegar essa oscilação, né? Você montar uma posição, você comprar mais barato e vender mais caro, ou você vender mais caro e comprar mais barato. Então, para você comprar mais barato, você tem que comprar, os preços têm que subir e você tem que sair no momento certo. Tá? Isso é uma coisa assim absurdamente difícil. Quem diz o contrário está mentindo. Dos papéis que mais caíram, BRAP4 apresentou 53%. Segundo um colega no Twitter, este movimento foi alguma questão aí, não sei se é desdobramento, o que foi, eu não sei. Eu esqueci agora o que ele falou lá. Ele falou que os papéis fecharam ainda em alta. Aí eu peguei isso aqui como referência para fazer um estudo aí hoje à tarde, mostrando que quem estava comprado em opções não perdeu dinheiro. Né? Mas segundo o camarada, isso aqui está dentro dos conformes, então beleza. Né? A questão é que é o seguinte, isso daqui que aconteceu, pode acontecer. Não é porque foi a questão de dividendos, foi desmembramento, não sei o que. Tá, mas uma coisa como essa pode acontecer. Não é atípico. Tá? Nós podemos ter um grande gap de baixa sim. E se você puder comprar opções, é claro que você vai conseguir vender o papel mais caro. Tá? Você comprou o papel, você adquire opções de put, opções de venda. O exemplo que eu dei foi o seguinte: o camarada comprou essa semana o papel a R$44, né? Pela oscilação dos preços aqui, ó, era possível comprar R$44. E aí ele abre o home broker hoje e o papel está cotado a R$22. Ele perdeu 50%. Mas quando comprado os R$44, se tivesse comprado uma opção, por exemplo, de put a 50, o mesmo cotado a 22, você consegue levar para o exercício da opção e vender a R$50 cada ação. Tá? Então, em vez de você perder, você ganha R$6 por ação. Tá? Essa é a forma como os grandes gestores trabalham. Os grandes fundos de investimento que operam milhões de reais, o cara ele não compra ação nenhuma esperando o preço subir ou cair de acordo com o que o mercado acha. Ele compra e ele compra a proteção, que são as opções de put, para impedir dele perder dinheiro nessa posição. Porque os grandes gestores, os profissionais mesmos, eles trabalham da maneira mais segura. Porque é possível você ganhar dinheiro se o mercado sobe ou se o mercado cai. Né? As opções, isso no caso de ações, tá? Ações, porque ações têm opções. E isso também vai da liquidez do papel, enfim, uma série de coisas. Mas as opções estão aí. Tá? Esse é o cenário possível. Para não ficar muito longo, já vou pular aqui para o mercado americano. Né? Porque o mercado brasileiro já está nesse marasmo, né? Um marasmo horrível. E, é claro, o Congresso Nacional dando uma ajudinha aí para as coisas piorarem. Né? Então, assim, agora à tarde parece que foi aprovada aí a questão do fundo eleitoral de mais de 5 bilhões. Era uma coisa que o mercado esperava que fosse vetado, porque o Bolsonaro vetou. Né? E aí, só que o Congresso foi lá e parece que o Senado, me parece, né? Que derrubou o veto. É claro, né? Eles são políticos. Os senadores, os deputados. O fundo eleitoral vai pro bolso deles. Então, assim, é uma questão de analisar conflito, interesses, né? Interesses. Tá? Então, é muito inocente quem acha que as coisas vão ser decididas de maneira contrária à vontade daqueles que decidem. Tá? Por isso que a política é uma das coisas mais importantes que existe e é uma das coisas mais negligenciadas. Porque quem você vota para deputado ou senador,
ele vai definir não apenas os rumos do país, mas a própria realidade, né? Porque o poder que eles têm é muito grande, né? Eles têm um poder muito grande e não tem um órgão um órgão para filtrar, sabe? Deveria ter, né? Isso é um sistema democrático perverso, sabe? Aqueles que estão no poder, eles têm o poder de se beneficiarem, né, com o próprio dinheiro público né, e com isso eles aumentam a dívida pública e eles jogam o Brasil mais ainda no buraco, né? Saiu também que parece que os militares vão ter aumento e os servidores pediram aumento também, os outros servidores federais, né? O governo já não está dando conta de pagar. E aí, se aumentar, a dívida pública vai aumentar. Então, assim, o risco fiscal é uma das grandes... faz parte das equações dos grandes gestores de fortunas de outros países, né? Porque o dinheiro grosso mesmo, a quantidade maior de dinheiro que vem e movimenta a bolsa brasileira, vem de fora. E o dinheiro deles só vem se a situação fiscal melhorar. O investidor bilionário, como um cara como o Jim Rogers, o George Soros, o Jim Simons, o Warren Buffett, tá? E tantos outros, eles não investem em países corruptos, eles não investem em países em que não há um fomento para o empreendedorismo, né? Eu publiquei um texto essa semana mostrando que houve uma decisão na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, do Tribunal Regional do Trabalho, né, ordenando que haja vínculo empregatício entre o motorista de Uber e o Uber. O próprio tribunal já decidiu que não há, e uma outra turma lá agora decidiu que há, né, porque eles podem mudar a opinião deles a qualquer momento. Embora, na verdade, foram outros juízes, né, que julgaram. Mas aí é o seguinte, se isso prevalecer, o Uber simplesmente vai sair do Brasil. Porque o modelo de negócios deles não permite, né, não é para que as pessoas sejam empregadas. Os motoristas de aplicativo são empreendedores autônomos. Não tem subordinação, eles trabalham a hora que quiser, como quiser, ganhando a quantidade que eles quiserem que eles trabalharem. O Uber não vai lá e manda ninguém ser motorista de aplicativo deles. Mas o tribunal falou que tem subordinação. Então, assim, o Brasil tem umas coisas que dão uma certa tristeza e é uma burrice tão grande que a gente não... Parece que é piada, parece que não, a gente tá numa realidade, assim, simulada. Não é uma realidade racional, lógica. Porque como que juízes, ministros do tribunal trabalhista mais alto, quer dizer, a corte mais alta da Justiça do Trabalho, os caras chegam lá e falam que há vínculo. E aí eles sabendo que a empresa vai ter que então pagar 13º, férias, tudo para todos os motoristas de aplicativos. E não há recurso para poder pagar porque o modelo de negócios não comporta esse tipo de coisa. E outra coisa, o que eles estão definindo, eles mesmos não sabem como definir. Então, por exemplo, o 13º salário vai ser baseado em que valor? Porque um motorista de aplicativo, ele trabalha o dia que ele quiser, a hora que ele quiser. Então tem motorista que faz R$5.000 por mês, tem motorista que faz 1.500. Tá, o salário daquele que ganha 5 vai ser o 13º, vai ser esse salário. Mas peraí, teve um mês que ele ganhou 5, mas teve um mês que ele ganhou 1.500 também. E aí, vai ter que fazer o somatório, dividir por 2. E férias. O motorista de aplicativo, ele trabalha quando quiser. Então, se o cara trabalha 2, 3 vezes por semana, beleza, ele faz o dinheiro dele, ele precisa de trabalhar mais. Isso é decisão dele. Mas o Uber vai ser obrigado a pegar os dias que o cara trabalhou e ainda dar férias para ele. Sendo que não existe uma obrigação do cara trabalhar 11 meses. Porque no direito do trabalho, a gente estuda no direito do trabalho que o empregado ele tem 1 mês de férias depois que ele trabalha 11 meses. Então, por exemplo, quando você entra no emprego, você só vai ter direito a férias depois de 11 meses trabalhado. Aliás, depois de 12 meses, né? Depois de 1 ano. Você passa a ter o direito de ter férias. Então, não há obrigação do motorista trabalhar 1 ano. Não há nem obrigação do motorista trabalhar.
Então você vê como que as coisas assim. E aí, nisso, o empreendedorismo ele é sufocado. Né? Nenhuma empresa vai querer abrir uma filial no Brasil por conta de uma situação como essa. E a economia ela anda ruim, porque o Uber, eles pagam aí milhões e milhões de dólares em imposto para o governo. E isso vai para educação, para saúde. Isso é bom para o país. Tá? E aí uma decisão como essa, né, o próprio Estado, né, através do Poder Judiciário, ele sufoca o próprio Estado, porque o Estado, né, na figura do Poder Executivo, ele não recebe os impostos que a empresa gera, porque o Estado, na figura do Poder Judiciário, que tudo faz parte do Estado, foi lá e criou uma burocracia para que a empresa não consiga trabalhar. Né? Então o Estado, ele mesmo vai lá e se apunhala. Tá? Então assim, é só pra vocês entenderem como é que as coisas são no Brasil. E aí, o mercado, a bolsa de valor, a gente olha para gráfico aqui, a gente olha para indicadores, tal. Só que a bolsa ela não é desassociada da economia brasileira. Não existem, não são duas coisas diferentes, é uma coisa só. É uma coisa só. Por isso que quando eu faço esses meus vídeos aqui, eu fico falando, né, de vez em quando eu dou uma parada aqui, como agora, e começo a falar algumas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque é imprescindível você saber o que está acontecendo. Tá? Você não vai na bolsa, faz uma aplicação, deixa seu dinheiro lá e daqui a 10 anos você resgata. Não existe isso. Em renda variável não existe isso. Né? Você não vai comprar ações da Vale e aí beleza, vou ficar rico. Não tem isso. Né? Se você opera, você é um investidor ativo, né? Você precisa acompanhar o mercado, você precisa saber o que está acontecendo na economia, a não ser que você aplique em fundos de investimento, terceirize, tá? Terceirize. Investimentos é uma parte muito importante das finanças, da vida de todo mundo. Faz parte da sua vida financeira investir. Se você não quer ter o trabalho de estudar, ler, pesquisar, saber, etc., você tem como você terceirizar. E os gestores de investimento, eles recebem, né, uma parcela. Né? Existe lá a taxa de administração e existe também uma parcela em cima da taxa de performance. Beleza, ele vai multiplicar o seu capital e ele vai ter um pouco desse lucro, vai para ele, mas o grande lucro vai para você. Né? A taxa de administração geralmente é no máximo 2% ao ano, na média, né, dos fundos, e 20% de taxa de performance. Então 80% do lucro vai para o seu bolso. Tá? A questão é o tanto de lucro que aquele fundo vai conseguir gerar. Mas 80% vai para o seu bolso. Então assim, é melhor você ter 80% de um fundo que tem uma dúzia de gestores, analistas e consultores profissionais do que você achar que você vai descobrir o santo graal e conseguir ficar rico da noite pro dia. Né? Se você não quer nem saber o que o Tribunal Regional do Trabalho está decidindo, né, sobre algo que vai impactar todas as empresas de tecnologia, né, que estão sendo criadas agora. Tá? Então, e as pessoas acham assim, não, isso é um absurdo, isso não vai pra frente. Não, no Brasil tudo vai pra frente, tudo é possível. Sabe, eu até no texto eu comentei, eu falei, olha, o que mais me assusta não é a decisão em si, é o fato de uma decisão como essa ser possível. Porque é uma coisa tão lógica, tão fácil de a gente chegar a uma conclusão, que a decisão contrária a isso assusta. Porque qualquer juiz pode decidir qualquer coisa. E eles não sofrem as consequências daquilo que eles estão decidindo. Tá? Mas por quê? Porque, né, eles deveriam ter um entendimento maior, né, deveria ter uma clareza maior sobre os impactos econômicos que as decisões dos tribunais geram, né? Então, assim, neste quadro, tudo é possível e você precisa investir com segurança, sempre protegendo o seu capital, sempre fazendo o melhor planejamento, tendo um método e uma estratégia, tá? Então é isso, né? Os estudos de hoje foram esses. O mercado americano também deu uma segurada forte, perdeu o timing de uma possível tendência de alta, né? Então assim,
O mercado americano não subiu, o mercado brasileiro também não vai subir. E se o mercado americano cair e perder essa região de suporte aqui, em 4.600 pontos, a bolsa brasileira vai sofrer como as grandes bolsas mundiais. E aí, possivelmente, nós vamos ver a bolsa derreter. Grafistas.com.br, nosso site. Fica aqui o convite para você acessar, ler sobre os nossos conteúdos e fazer a sua assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.